O vento cortante fazia as árvores se balançarem, e o som das folhas secas se arrastando no chão ecoava pela rua deserta. Clara, com os olhos fixos na carta que segurava nas mãos, sentia o peso da traição em cada palavra escrita. Ela conhecia aquela caligrafia. Era dele, seu marido. O homem com quem havia compartilhado tantos anos de vida agora estava quebrando tudo o que ela acreditava ser sólido. A carta é clara e direta, ele estava com outra. A dor se espalhou por seu corpo como uma onda gelada. O ar parecia pesado, e cada respiração era mais difícil que a anterior. Clara olhou para a porta, onde a sombra dele se projetava, prestes a entrar. Seu coração acelerava, mas algo dentro dela se levantava. Não sabia como, mas ela precisava reagir. Não poderia deixar que aquilo acontecesse sem lutar. Como ela faria isso? A resposta ainda não estava clara, mas a raiva estava crescendo. Ela não sabia o que fazer, mas sabia uma coisa: ele pagaria. Clara atravessou a porta com a determinação de uma mulher pronta para enfrentar a verdade, mas a escuridão dentro da casa era densa e fria, como se o próprio ar estivesse contra ela. A luz suave da sala iluminava o chão de madeira gasto, e o som de seus passos ecoava, ritmado e pesado. Ela não queria acreditar no que a carta dizia, mas os detalhes eram inconfundíveis. A traição estava ali, em cada palavra, em cada frase. O homem que ela amava, com quem construíra um lar, agora parecia ser um estranho. E ela se aproximou da sala, ouvindo o som baixo de uma respiração familiar. Ele estava lá, esperando, com um sorriso no rosto. Mas aquele sorriso agora parecia algo que ela não podia mais reconhecer. Clara olhou para ele, e por um segundo o mundo ao redor parecia desmoronar. O que ela faria agora? Não havia volta, mas a raiva começava a ser substituída por uma sensação de frio calculado. Ele pagaria. Ela sabia disso. Mas como? A tensão era palpável. Clara não sabia o que fazer com a raiva que queimava dentro de si. Cada palavra que ele disse parecia mais uma facada. Eu não queria que fosse assim, ele tentou explicar, mas as palavras dele não faziam mais sentido. Clara sentiu sua cabeça girar, um turbilhão de emoções misturadas, mas a dor era a maior delas. Ela tinha sido a última a saber, o que a feriu ainda mais. O homem com quem compartilhara sua vida agora parecia ser um estranho, alguém que ela mal reconhecia. Sua respiração se acelerava enquanto ela tentava se controlar. Você não entende o que fez comigo, ela murmurou, a voz mais baixa do que o desejava. Ele olhou para ela, sem saber o que dizer. Clara respirou fundo, seus olhos brilhando de raiva. Ela precisava de respostas, mas uma parte dela sabia que não encontraria mais nada ali. A questão agora era o que fazer com tudo o que sentia. A noite se arrastava, e a tensão no ar era densa. Clara não sabia como havia chegado até ali. Ele estava sentado à sua frente, tentando explicar, mas cada palavra que saía de sua boca a afastava ainda mais. Ela sentiu o desejo de gritar, de dizer o quanto ele a machucou, mas em vez disso, se sentiu paralisada. As palavras saíam entrecortadas, como se o simples ato de falar fosse mais difícil do que ela imaginava. Eu não sei se algum dia poderei perdoar você, ela disse, a voz vacilante. A dor ainda estava muito viva, muito recente. Ela não sabia qual seria o próximo passo, mas sabia que não poderia simplesmente deixar isso acontecer sem que ele pagasse. O medo de perder tudo que ela construiu estava deixando sua mente confusa. Mas no fundo, Clara sabia algo dentro dela tinha mudado. Ela não seria mais a mesma. Clara olhou pela janela, a noite escura refletindo seus próprios sentimentos de vazio e raiva. O silêncio na casa era ensurdecedor, e ela sabia que mais nada seria como antes. O homem ao seu lado não era mais a mesma pessoa. Ele não entendia a profundidade do que havia feito. Clara sentiu sua garganta apertar enquanto as lágrimas ameaçavam cair, mas ela se recusou a deixá-las cair. Ela se levantou,
seus pés soando pesadamente no chão de madeira. Você me perdeu, ela disse com firmeza. Ele olhou para ela como se procurasse algo para dizer, mas Clara já sabia que não havia mais nada a ser dito. Ela tinha tomado uma decisão. O que quer que acontecesse a seguir, ele pagaria por sua traição. Clara saiu pela porta, deixando o homem atrás dela, o som de seus passos ecoando pelo corredor. Ela estava pronta para o que viesse. O som das suas próprias respirações pesadas preenchia o ar, enquanto Clara corria pelas ruas estreitas, seu corpo clamando por descanso. Mas o medo a impelia a continuar, a cada passo mais rápido. Ela sabia que não estava sozinha. Algo a seguia. O vento cortante e os sons distantes aumentavam a pressão em seu peito. Cada sombra parecia um inimigo, cada som, uma ameaça. Clara se virou por um instante, vendo a figura indistinta atrás dela, mas não ousou parar. A sensação de estar sendo caçada a consumia, e sua mente corria tão rápido quanto seu corpo. O medo se transformava em raiva e determinação. Não podia deixar que o que aconteceu com ela fosse em vão. O medo de ser alcançada aumentava, mas algo dentro dela dizia que precisava seguir. O que ela faria se fosse capturada? A sensação de urgência não dava espaço para mais dúvidas. Clara precisava encontrar uma saída, e rápido. Clara finalmente alcançou um beco mais iluminado, suas pernas doloridas de tanto correr, mas a sensação de alívio foi breve. Ela estava fora de perigo imediato, mas o medo ainda a consumia. O som da respiração pesada foi a única coisa que conseguiu ouvir, misturando-se com o som distante da cidade. Ela se apoiou contra a parede, tentando se recompor. Seus olhos estavam fixos à frente, onde a figura que a seguia desapareceu nas sombras. O que foi isso? Ela murmurou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Clara sabia que não poderia confiar em ninguém mais, mas havia algo mais, algo maior, que a fazia continuar. Algo dentro dela dizia que aquilo era só o começo. Ela precisava descobrir o que estava acontecendo e o porquê. Mas enquanto ela descansava, o sentimento de que havia algo mais à espreita parecia crescer. Clara ouviu os passos se aproximando novamente, agora mais rápidos, mais determinados. Ela se virou, a visão de um homem em sua direção a fez dar um passo atrás. Ele estava ali, parado, olhando para ela com uma calma desconcertante. Achei que tivesse mais tempo, ele disse, sua voz grave e cheia de um poder que Clara não conseguia compreender. Ela não sabia se deveria correr ou enfrentar a situação. A pressão era palpável, e cada músculo de seu corpo se preparava para agir. Mas algo em seu olhar parecia saber o que ela faria antes mesmo que ela se movesse. Clara tentou se manter firme, mas a dúvida se infiltrou. Ela tinha poucas opções agora. Quem é você? Ela perguntou, sua voz baixa e cheia de desconfiança. O homem não respondeu de imediato, apenas se aproximou, o som de seus passos ecoando na rua vazia. Ele sabia o que estava fazendo. E Clara sabia que sua luta estava apenas começando. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Você está longe de casa, minha senhora. Ele disse, a voz suave, mas carregada de uma ameaça velada. Clara sentiu o peso de suas palavras e o impacto de seu olhar. O homem não estava ali por acaso, ele sabia mais sobre ela do que deveria. Antes que ela pudesse reagir, uma figura mais velha e encurvada apareceu por trás dele. O novo personagem, com uma expressão de cansaço e sabedoria, olhou para Clara com um misto de empatia e compreensão. Não adianta correr, ele disse calmamente, sua voz suave e pesarosa. Você já foi marcada. Clara o olhou com um misto de confusão e desespero. Quem eram essas pessoas? O homem à sua frente ainda observava, impassível. Ele parecia controlar tudo. Mas, de alguma forma, aquele novo aliado parecia ter respostas. O que você sabe sobre isso? Clara perguntou, sua voz agora firme, com uma força renovada.
O homem mais velho hesitou, como se ponderasse suas palavras antes de falar. Clara sentiu o peso das palavras do homem mais velho, e cada momento parecia uma luta, mas algo dentro dela despertava. O medo, a dúvida e a raiva estavam em conflito, mas ela sabia o que precisava fazer. Então, o que você quer de mim? Ela perguntou, tentando manter a calma. A resposta foi breve, mas impactante. Você não tem escolha, ele disse, sua voz grave, sem espaço para negociação. Clara olhou para o homem ao lado dele, o mais jovem, que ainda observava com um sorriso calculado. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E agora, ela sabia que sua única saída era agir. A traição que havia enfrentado parecia pequena diante do que se desenrolava diante dela. Clara olhou para os dois, a decisão se formando em sua mente. Se eu tiver que lutar, vou lutar até o fim, ela murmurou. Mais para si mesma do que para os outros. Ela virou as costas para os dois homens e começou a caminhar, com passos firmes e cheios de propósito, rumo ao que viria a seguir. A dúvida ainda pairava, mas agora, a determinação tomava o seu lugar. A noite estava tranquila, mas Clara sentia uma inquietação crescente dentro de si. E tudo parecia calmo demais. Ela estava em um pequeno café, com a luz suave sobre a mesa, e a sensação de segurança era quase reconfortante. Ao seu lado, o homem mais velho, com seu olhar sério, parecia ser a única fonte de conforto em meio a toda a confusão. Porém, algo nele parecia diferente, algo que ela não conseguia identificar. Ele falava sobre a situação com calma, mas os olhos dele, furtivos, não conseguiam esconder algo. Clara observou suas mãos, inquietas sobre a mesa, e o sorriso um pouco forçado. Ele estava contando a história que ela queria ouvir. Mas no fundo, ela sabia que ainda havia algo mais. Algo não estava certo. Você está dizendo a verdade? Ela perguntou com desconfiança, sua voz mais firme do que imaginava. Ele hesitou por um momento, mas sorriu. Eu sou seu aliado, Clara, não se preocupe, respondeu. Mas o que ele não dizia estava claro, havia algo mais, e ela começava a duvidar dele. Clara sentiu uma leve tensão enquanto o homem continuava a falar. Suas palavras eram sábias, mas algo nelas a incomodava. O olhar dele parecia carregado de segredos, e apesar da conversa, Clara sentia uma estranha proximidade crescendo entre eles. Ele mencionava detalhes sobre a situação que ela não tinha compartilhado, mas Clara não podia negar que precisava dele. Eu não sei em quem mais confiar, ela disse, a voz quebrando ligeiramente. O homem, com seu olhar profundo, tocou sua mão com um gesto gentil, mas o toque parecia carregado de algo mais. Clara olhou para ele, sentindo sua confiança se aprofundar, mas ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida se erguia em sua mente. Eu estarei ao seu lado, Clara, ele afirmou com um sorriso. Ela sorriu de volta, mas um pequeno pedaço de sua intuição estava dizendo que não podia se entregar tão facilmente. Então, o que vem depois? Ela perguntou, o medo de uma resposta desconhecida crescendo. Enquanto Clara ouvia o homem falar sobre a situação, suas palavras começaram a ressoar com mais força, mas algo dentro dela não se encaixava. A sensação de que ele estava manipulando as coisas a incomodava. Você realmente acredita que pode controlar tudo isso? Clara perguntou, sua voz carregada de dúvida. O homem olhou para ela com uma calma desconcertante, sem pressa de responder. Às vezes é necessário ter o controle, Clara, ele disse, com uma tranquilidade que fazia suas palavras ainda mais afiadas. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A conversa se tornou mais densa, e ela não conseguia ignorar o desconforto crescente. Ele estava começando a soar mais como o inimigo do que como o aliado. O que ele queria de verdade? O que ele não estava dizendo? As respostas pareciam se afastar cada vez mais. Você realmente quer que eu siga seu conselho? Clara perguntou, o desafio em sua voz agora mais evidente. O homem não respondeu imediatamente, o que só aumentou a tensão.
O silêncio caiu sobre a mesa quando o homem se levantou abruptamente, como se não houvesse mais o que dizer. Ponto. Clara não teve tempo para reagir, quando a verdade lhe bateu com uma força devastadora. Ponto. O homem virou-se para ela, o olhar agora vazio de qualquer empatia. Ponto. Você é mais uma peça no meu jogo, Clara, ele disse, com um sorriso frio. Ponto. O choque foi instantâneo. Ponto. Clara tentou compreender, mas as palavras não se encaixavam. Ponto. Você me traiu? Ela perguntou, sua voz quase inaudível. Ponto. Ele não respondeu, mas a frieza em seus olhos dizia tudo. O homem que ela achava ser seu aliado agora era o autor de sua dor. O estômago de Clara se revirou. O choque e a dor eram indescritíveis. Ponto. Ela não sabia o que fazer. O golpe havia sido dado. Ponto. Ela foi apenas mais uma peça em um jogo maior. Ponto. A traição a deixou atordoada. A confiança que ela tinha agora era uma mentira. O que faria agora? A dúvida e a raiva tomaram conta. Clara se levantou sentindo o peso da traição afundar em seu peito. Ponto. O homem já se afastava, seu sorriso cruel ainda presente em sua mente. As palavras dele ecoavam na cabeça dela. Ponto. A verdade que ela temia havia se revelado de forma brutal. Ponto. Ela não podia acreditar, mas sabia que não havia mais nada a ser dito. Ponto. A dor, o choque, a traição, tudo isso se misturava em um turbilhão dentro de Clara. Ponto. Ela olhou ao redor, procurando alguma saída, mas sabia que as opções haviam se esgotado. Ponto. Ele havia conseguido o que queria. Agora restava a ela. Ponto. Ela não sabia o que fazer, mas a raiva e a dor estavam mais fortes do que qualquer medo. Clara saiu do café, cada passo mais firme que o anterior. A mente dela estava clara agora. A vingança seria sua. Ponto. Nada mais importava. Ponto. O silêncio era quase ensurdecedor, preenchendo o vazio que Clara sentia em seu coração. Ponto. Ela estava sozinha, mas o peso das palavras do homem ecoava em sua mente. A traição se espalhava como uma mancha indelével. Ponto. Ela caminhava sem rumo, suas pernas pesadas, seus pensamentos ainda em choque. Ponto. A cidade ao seu redor parecia imutável, mas dentro dela tudo havia mudado. Ponto. Clara passava pelas ruas, observando as luzes da cidade refletindo no asfalto molhado pela chuva, mas nada parecia real. As memórias de confiança e de quem ela acreditava que fosse seu aliado estavam se desfazendo. Algo estava errado. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas não da maneira que ela esperava. Ponto. A verdade agora era um caminho obscuro. Ponto. Eu fui uma tola, ela murmurou para si mesma. Ponto. A dúvida começou a se dissipar, mas o que surgia em seu lugar era ainda mais aterrador. Ponto. Algo mais estava por vir, algo que ela não queria ver. Ela sentiu isso em cada fibra de seu ser, e não podia ignorar. A memória do que acontecera semanas antes começava a tomar forma na mente de Clara. Ela se viu na casa dele, as palavras ainda frescas em sua memória. Ponto. Ele falava com tanto carinho, com tanto afeto, mas seus olhos não brilhavam como antes. Eles falavam sobre o futuro, sobre planos, e ela sentia que finalmente tinha encontrado alguém que a compreendia. Mas agora, olhando para trás, tudo parecia ensaiado. Ponto. O cheiro do café ainda estava no ar, e o som da chuva batendo nas janelas parecia tão acolhedor. Ponto. Mas, na realidade, tudo aquilo estava encobrindo uma mentira. Ele tinha outros planos, outros motivos que Clara não conseguia perceber até agora. Ele a usou como uma peça em seu jogo, e ela se permitiu ser cega a isso. Ponto. Eu deveria ter visto isso antes, ela pensou. Ponto. A verdade que ela temia agora se desenrolava, e a dor era insuportável. Ponto. Clara entrou na sala, onde a verdade a aguardava. Ponto. Ele estava lá, esperando por ela como se nada tivesse acontecido. Ponto. Ela podia sentir o peso de tudo o que agora sabia, mas ao encará-lo, ela se viu hesitante. Ponto. Você sabia o que estava fazendo, não sabia? Ela perguntou, sua voz cortando o silêncio. Ponto. Ele apenas a olhou, sem expressar arrependimento. O que você achou que aconteceria, Clara?
Ele respondeu com calma. Ponto. Cada palavra dele parecia uma lâmina afiada, cortando mais fundo. Ponto. Clara sentiu seu coração acelerar, o ar ficando mais denso. Ponto. A raiva que ela sentia agora não tinha mais limites. Ponto culmado ou condominites. Era mais limites. Mas, ao mesmo tempo, havia uma tristeza profunda, como se algo irreparável tivesse sido perdido. Ponto. O que ela poderia fazer agora? Tudo o que ela acreditava estar certo estava desmoronando diante dela. Ponto. E a confiança, o amor, tudo isso era uma mentira. O que restava era o confronto final. Ele se levantou devagar, com uma expressão de superioridade. Eu sabia que isso aconteceria, Clara, ele disse, a voz suave, mas cheia de confiança. Ponto. Você sempre foi uma peça valiosa, mas eu tenho meus próprios interesses. Clara sentiu seu estômago se revirar. Então, tudo isso foi por quê? Ela perguntou, a voz falhando. Você nunca entendeu, Clara. O que fazemos é uma questão de sobrevivência. Você foi uma parte disso, uma forma de controle. As palavras dele a atingiram com força. Ponto. Tudo o que ela acreditava estar certo agora parecia um jogo sujo. Ponto. Ele não estava arrependido, não estava culpando a si mesmo. Ponto. Ele acreditava que o que fazia era necessário. Ponto. Clara ficou em silêncio, sua mente girando com a revelação. Ponto. E o que ela achava que era amor, confiança, agora era manipulação. Ponto. Afinal, quem somos nós? Ela sussurrou, mas para si mesma. Ponto. Ele sorriu. Nós somos quem precisamos ser. Ponto. Clara olhou ao redor da sala como se procurando uma saída que não estava mais ali. Ponto. Ela sabia agora o que precisava fazer, mas o peso da revelação ainda a esmagava. Ponto. Então, essa era a verdade o tempo todo, ela disse em voz baixa, a aceitação e a dor misturadas em suas palavras. Ponto. O choque começava a passar, e ela sentia uma transformação interna, algo mais profundo surgindo de dentro dela. Ponto. A raiva dava lugar a uma frieza calculada. Ponto. O que ela havia perdido, o que havia sido tirado dela, agora se transformava em algo que ela usaria. Eu não posso mais ser essa pessoa, ela pensou, a força dentro dela se reconstruindo. Clara sabia que o confronto final estava à frente, e ela estava pronta. Ponto. O que ela faria com essa verdade agora? Era uma escolha que ela precisava tomar. Ponto. Não havia mais dúvidas. Ela se virou e saiu da sala, o passo firme e decidido. Ponto. A batalha estava prestes a começar. Ponto. O silêncio pesado se arrastava pelo ar, preenchendo a sala com uma tensão quase insuportável. Ponto. Clara sentia o coração batendo forte em seu peito, o som ecoando em seus ouvidos. Ponto. O homem estava à sua frente, imóvel, esperando. Ponto. Cada passo que ela dava parecia arrastar o tempo. Ponto. E a luz da lâmpada balançava, lançando sombras distorcidas nas paredes, como se o próprio ambiente estivesse tenso. Ponto. Clara respirou fundo, sentindo o cheiro da pólvora no ar. Ponto. Não havia mais escapatória. A raiva a consumia, mas a sensação de vingança também. Ponto. As palavras que ela havia guardado por tanto tempo estavam presas em sua garganta, prontas para sair. Você nunca pensou no que faria comigo, ela disse, a voz baixa, mas cheia de ódio. Ponto. Ele não respondeu, mas sua presença era como uma ameaça iminente. Ponto. A colisão era inevitável. Ponto. Clara sabia que após esse momento nada seria mais como antes. A confrontação começou. As palavras se transformaram em gritos e gritos em ação. Ponto. Clara avançou com uma rapidez inesperada, sua mão levantada, o olhar fixo. Ponto. Ele, por outro lado, se manteve calmo, observando-a com uma frieza que a desconcertava. Ponto. Você não entende, ele disse, sua voz calma, mas cheia de poder. Ponto. Isso nunca foi pessoal, sempre foi sob controle. Clara sentiu o sangue ferver, as palavras dele tentando derrubar sua razão. Ela avançou, golpeando com força, mas ele a desviou com facilidade, seus olhos sem remorso. Ponto. Você realmente acha que pode mudar isso agora? Ele perguntou rindo com desdém. Ponto. Clara parou por um momento,
os olhos brilhando com uma raiva renovada. Eu vou destruir tudo o que você construiu, ela respondeu com firmeza. O confronto aumentava em intensidade. A luta agora sendo tão psicológica quanto física. Física. A raiva e a dor eram os motores de cada movimento. O som da luta parecia distante enquanto Clara tentava respirar, o calor da adrenalina a consumindo. Mas, no meio do caos, ela ouviu um som inesperado. Seu aliado, alguém em quem ela confiava, caiu, um grito abafado ecoando pela sala. Clara parou a cena diante de seus olhos ficando turva. O homem a olhou, satisfeito com sua reação. Cada escolha tem um preço, Clara, ele disse, suas palavras afiadas. Clara sentiu seu estômago apertar, o peso da perda esmagando-a. O aliado, que havia sido a sua âncora, agora estava fora de jogo. A dor de perder alguém tão próximo a fez vacilar. O homem se aproximou, a risada baixa em sua voz. Agora você entende, ele murmurou. Clara olhou para o corpo caído, a perda se tornando uma motivação ainda mais forte. A vingança que ela buscava agora tinha um custo bem mais alto. O enfrentamento final estava prestes a acontecer. Clara olhou para o homem à sua frente, a raiva agora uma força incontrolável. Você vai pagar por tudo, ela disse, a voz baixa, mas cheia de determinação. Ele a olhou sem medo, seus olhos frios e imperturbáveis. Você sempre soube o que estava acontecendo, Clara, ele disse, sua voz calma como sempre. A única diferença é que você agora percebeu o jogo. Clara não podia mais ouvi-lo. A verdade que ele acabara de revelar a deixou ainda mais enfurecida. Ele acreditava que tudo o que fez foi justificado. Mas para Clara, agora era pessoal. Ela avançou, seu corpo se movendo com uma força renovada, seus olhos fixos no inimigo. A luta final entre eles não seria apenas física, mas também emocional. Chega, Clara sussurrou, e a raiva que havia guardado por tanto tempo finalmente explodiu. O silêncio se seguiu. Clara, ofegante e exausta, ficou ali, olhando para o que restava da batalha. O homem estava no chão, derrotado, mas ela não sentia vitória. A dor, a perda e a raiva estavam se transformando em algo mais profundo. Ela olhou para o corpo do aliado caído, a perda ainda fresca em sua mente. Eu venci, mas a que custo? Ela murmurou. O ambiente ao seu redor parecia mais sombrio, como se o mundo estivesse se ajustando ao que acabara de acontecer. Clara se sentou, sua cabeça cheia de pensamentos. Mas no fundo, ela sabia que aquilo não era o fim. Era apenas o começo. Ela não tinha mais nada a perder. Agora, eu sei quem sou, ela disse, olhando para o horizonte, onde o futuro ainda parecia incerto. Mas naquele momento, ela se sentia mais forte. O que viria a seguir seria decidido por ela. O silêncio era profundo, como se o mundo tivesse parado de girar por um momento. Clara ficou ali, sozinha, sentindo o peso da batalha e da perda. A sala estava vazia, exceto por ela e pelo eco das suas próprias respirações. A luz da manhã começava a invadir o espaço, iluminando os restos do que havia acontecido, mas a clareza da luz não trazia consolo. Ela olhou para os escombros, tanto ao redor quanto dentro de si mesma. A dor da perda, da traição e das escolhas feitas ainda estava fresca, como uma ferida aberta. O som da sua respiração era o único ruído, o único ritmo no qual ela se ancorava. Eu não posso voltar no tempo, ela pensou, a tristeza se refletindo em seus olhos. A perda era irreversível, mas ela sabia que precisava seguir em frente. O que sobrou de mim? Ela se perguntou em voz baixa. Mas havia algo mais dentro dela. Ela sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, a havia transformado. Enquanto Clara caminhava pelas ruas vazias, as memórias começaram a tomar conta de sua mente. As imagens de momentos felizes, de quando tudo parecia certo, ainda estavam lá. O cheiro do café que compartilhavam, o som da risada dele,
Tudo isso a envolvia, mas agora parecia distante, quase irreconhecível. Ela se viu lembrando do primeiro momento em que se conheceram, como se nada pudesse dar errado. Mas o peso da traição, agora real, cortava suas lembranças. A culpa a consumia, mas, por mais que tentasse, não conseguia negar o que havia acontecido. Ela sussurrou para si mesma: foi minha escolha também. A responsabilidade agora era dela. Ela sabia que havia algo maior que precisaria enfrentar, algo que a faria mudar para sempre. Eu não posso continuar fugindo, ela murmurou. A verdade havia sido revelada, mas o caminho adiante ainda era obscuro. Clara parou diante do velho parque, onde costumava passar os dias mais tranquilos. O som dos pássaros ao fundo era reconfortante, mas ela sabia que aquele lugar nunca seria o mesmo para ela. Ao longe, viu a silhueta de alguém se aproximando. Era o homem que havia sido seu aliado, agora marcado pela luta. Ele estava ferido, mas seu olhar ainda carregava uma força silenciosa. Clara hesitou, o coração apertado. Você está bem? Ela perguntou. Sua voz baixa. Ele sorriu, fraco, mas com um olhar que ainda transmitia uma certa paz. Estou vivo, ele respondeu. Clara olhou para ele, seus olhos refletindo a dor da jornada e da perda. Acho que tudo o que precisamos agora é de tempo, ele disse, sua voz rouca. O silêncio entre eles era carregado de significado, e Clara sabia que, apesar das feridas, havia algo que poderia ser reconstruído. Clara sentou-se em uma pedra fria, olhando para o horizonte, onde o céu começava a clarear. As palavras do homem mais velho ecoaram em sua mente: você será mais forte no final. Aquela mensagem, agora, fazia sentido. Ele tinha razão. As lições que ele havia passado a ela, de força, de sacrifício e de amor, estavam vivas dentro dela. Ela fechou os olhos por um momento, permitindo que a lembrança de sua presença a envolvesse. O que ela havia aprendido sobre si mesma, sobre o que era necessário para sobreviver, era inegável. Ela agora sabia que o verdadeiro poder estava dentro dela. A dor havia sido transformada em força, a raiva em ação. Eu entendi agora, ela pensou, um sorriso suave surgindo em seu rosto. O homem havia se ido, mas sua sabedoria viveria nela. Clara estava pronta para seguir em frente, sem mais olhar para trás. Clara deu um último olhar para o horizonte, onde as sombras da noite estavam se dissipando, dando lugar a um novo dia. Então, foi isso, ela murmurou para si mesma. O peso da jornada não a havia quebrado, mas a tinha moldado de uma maneira que ela nunca imaginou. Ela olhou para trás uma última vez, lembrando-se de tudo o que havia perdido. Mas também lembrou-se do que havia ganho. Ela estava diferente agora, mais forte, mais sábia. Eu não preciso mais correr, ela disse com firmeza. Clara deu um passo para frente, deixando para trás o que aprendia, pronta para enfrentar o que o futuro tivesse reservado. Agora, é minha vez de escrever a história. Ela estava pronta para seguir, sabendo que finalmente o caminho à frente era dela. O que quer que viesse, ela a enfrentaria. O silêncio tomou conta da cidade, como se o mundo estivesse apenas respirando, esperando o próximo movimento. Clara olhava pela janela, seus olhos perdidos no horizonte. A luz suave da manhã entrava pela fresta, iluminando as sombras que ainda restavam na sala. O que aconteceu parecia distante, mas o peso das escolhas ainda estava ali. Ela se perguntava o que realmente tinha perdido e o que restava agora. A jornada a havia mudado, mas não sabia ainda o quanto. Tudo parecia mais claro agora, mas a dúvida ainda pairava no ar, como uma névoa que não se dissipava completamente. Valeu a pena? Ela pensou, sem coragem de responder. As respostas eram complexas, entrelaçadas em um mar de memórias e sentimentos. O futuro ainda era um mistério, mas o que Clara sabia é que não seria mais o mesmo. Clara caminhou até a porta, cada passo mais lento,
como se estivesse carregando todo o peso do que havia vivido. O sol estava alto agora, iluminando o caminho à frente, mas o ar ainda tinha a sensação da noite que passou. E ela sabia que não podia voltar atrás, mas o caminho adiante ainda era incerto. Olhou uma última vez para o lugar onde tudo começou, como se tentando lembrar de uma parte de si mesma que se perdeu. A decisão estava tomada, ela não voltaria. Agora, é hora de seguir em frente, ela sussurrou. As palavras não eram grandiosas, mas carregavam um peso imenso. Ela começou a andar, sem olhar para trás, sabendo que o que restava seria construído com o que ela havia aprendido. Clara se encontrou com a velha carta que havia guardado por tanto tempo. As palavras escritas nela de quem ela perdeu, agora ressoavam em sua mente. A verdade está em você. Ela leu. A voz de seu mentor ecoando na memória. O papel estava amarelado pelo tempo, mas a mensagem nunca envelheceu. Ela fechou os olhos, ouvindo a suavidade daquela lembrança. As lições daquele homem, agora tão distantes, ainda estavam com ela. Ele a havia ensinado a viver com coragem, mesmo nos momentos de escuridão. Eu entendi agora, Clara pensou, uma lágrima escorrendo pela sua face. A verdade agora clara não era apenas sobre o que aconteceu, mas sobre quem ela se tornara. O legado de seu mentor vive nela, mais forte do que nunca. O mundo parecia continuar, como se nada tivesse realmente mudado. Mas Clara sabia que não era assim. O som das ruas, o movimento das pessoas, tudo continuava seu curso, mas ela já não era a mesma. Ela olhou ao redor, vendo novas faces, novos passos, e sentiu que sua própria jornada estava em um ponto de transição. A vida, apesar de todas as perdas, ainda continuava. Mas a paz que ela agora buscava estava na aceitação. O que acontece agora? Ela se perguntou. Ela não sabia a resposta, mas algo dentro dela dizia que o futuro seria mais claro. Talvez o propósito fosse seguir em frente, sem esquecer, mas sem se prender ao passado. Clara sorriu suavemente. Agora, eu vivo. Clara parou por um momento, olhando para o horizonte onde o céu e a terra se encontravam. Agora eu entendo, ela sussurrou. As palavras leves, mas carregadas de significado. O mundo à sua volta parecia continuar, mas dentro dela, algo havia mudado para sempre. Ela não precisava mais procurar, não precisava mais lutar. A verdade havia sido descoberta, e com ela veio a liberdade. O passado não poderia ser apagado, mas agora, ele não a controlava mais. O vento a acariciou, suave e renovador. Clara respirou fundo, aceitando a paz que finalmente chegava. O desespero. Ela estava pronta para o que viesse. Eu sou quem sou agora, ela disse, o eco de sua voz suave mas forte. O futuro era seu para construir.